A história de Melquisedeque é uma das mais enigmáticas da Bíblia. Ele surge de repente, sem qualquer introdução, abençoa Abraão, recebe o dízimo e depois desaparece, sem que seja mencionada sua origem ou descendência. Seu nome significa Rei da Justiça, e ele é apresentado como o Rei de Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém. A primeira referência a Melquisedeque aparece em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20, onde ele traz pão e vinho para Abraão e o abençoa em nome do Deus Altíssimo. Esse ato simboliza algo profundo e profético, pois o pão e o vinho seriam usados por Jesus Cristo na última ceia como representação do seu corpo e sangue. O mais intrigante é que, ao contrário dos sacerdotes comuns da época, que eram estabelecidos por linhagem, Melquisedeque é descrito como sacerdote sem que haja qualquer genealogia registrada. Esse detalhe se torna ainda mais relevante quando analisamos sua menção no Novo Testamento, onde o livro de Hebreus estabelece uma conexão direta entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso sugere que seu sacerdócio não está limitado pelo tempo ou pela linhagem humana, tornando-o um precursor do sacerdócio eterno de Cristo. Outra passagem crucial está no Salmo, capítulo 110, versículo 4, um salmo messiânico que declara: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia é citada diretamente no Novo Testamento para se referir a Jesus, destacando que seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Os sacerdotes de Israel vinham da tribo de Levi, mas Jesus, sendo da tribo de Judá, não poderia ser um sacerdote, segundo a lei de Moisés. No entanto, ele é reconhecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que é eterna e não depende da linhagem terrena. Essa ligação entre Melquisedeque e Cristo reforça que seu papel na história bíblica vai muito além de um simples rei sacerdote do passado. Seu sacerdócio aponta diretamente para o ministério redentor de Jesus, que veio para estabelecer uma nova aliança, não baseada em rituais humanos, mas em uma relação direta com Deus. A identidade de Melquisedeque tem gerado inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos sugerem que ele foi um simples sacerdote de sua época, enquanto outros acreditam que ele possa ter sido uma teofania, uma aparição de Cristo antes de sua encarnação. Existe ainda a teoria de que Melquisedeque era Sem, filho de Noé, pois ele teria vivido tempo suficiente para ser contemporâneo de Abraão. No entanto, essa teoria não encontra suporte bíblico direto. Além da Bíblia, outras fontes também mencionam Melquisedeque. Os manuscritos do Mar Morto contêm um texto chamado Apocalipse de Melquisedeque, onde ele é descrito como um ser celestial que julgará os ímpios no fim dos tempos. Em alguns escritos gnósticos, ele aparece como um grande anjo ou um ser divino. No Targum de Jerusalém, uma interpretação rabínica das Escrituras, ele é identificado com Sem. No entanto, o Novo Testamento não deixa dúvidas de que seu papel era apontar para Cristo. A ligação entre os dois é incontestável, desde o uso do pão e do vinho até o fato de ambos serem sacerdotes e reis, algo que não acontecia no sistema levítico. Se analisarmos mais profundamente os paralelos entre Melquisedeque e Cristo, encontramos conexões ainda mais intrigantes. O fato de Melquisedeque ser chamado Rei da Paz não pode ser ignorado, pois em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Ambos aparecem sem uma genealogia registrada e são sacerdotes designados diretamente por Deus, sem depender de linhagem. Em Mateus, capítulo 22, versículo 44, Jesus faz referência ao Salmo 110 para reforçar que ele mesmo cumpria essa profecia. Além disso, a relação de Melquisedeque com Jerusalém, cidade onde Jesus foi crucificado e ressuscitou, fortalece ainda mais o argumento de que ele era uma sombra do Messias. Se Jesus é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, isso significa que sua missão
e seu sacrifício tem validade eterna, ultrapassando qualquer sistema sacerdotal humano. Outro ponto interessante é que Melquisedeque aparece com pão e vinho exatamente no momento em que Abraão retorna de uma batalha. Isso pode simbolizar o alimento espiritual que Jesus oferece àqueles que enfrentam as lutas da vida. O pão e o vinho representavam, para os judeus, uma refeição sagrada. E no Novo Testamento, Jesus institui a Santa Ceia como um pacto de redenção. O fato de Abraão, um dos patriarcas mais importantes da fé, reconhecer Melquisedeque como alguém superior ao ponto de lhe dar o dízimo, mostra que ele via naquele rei sacerdote algo divino. Esse detalhe reforça a tese de que Melquisedeque não era um simples governante humano, mas alguém investido de autoridade celestial. Diante de todas essas evidências, surge uma pergunta inevitável. Melquisedeque foi apenas um homem misterioso ou uma manifestação do próprio Cristo? De qualquer forma, seu papel na história bíblica é fundamental para compreendermos o plano de Deus e a superioridade do sacerdócio de Jesus. A ausência de uma genealogia para Melquisedeque reflete a natureza divina e eterna de Cristo, que é o verdadeiro sacerdote para sempre. Se ele foi uma aparição do próprio Cristo, ou apenas um rei sacerdote designado por Deus, seu legado continua apontando para o centro da nossa fé: a soberania e o plano redentor de Deus para a humanidade. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que foi Melquisedeque? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem também gosta de desvendar os mistérios da Bíblia.